Falar de mapas, falar de representações, falar de informações, falar de contexto, tudo isso está associado ao quê? À cartografia. Mas o que é um mapa? Quais são os elementos que compõem o mapa? Quais são os pontos que são necessários para você chamar de mapas? Não sabe? Por você estar no lugar certo. Esse é o canal Bora Atualizar, o melhor canal do YouTube sobre geografia e atualidades, aqui com vocês a partir de agora. Mas antes, solta a vinheta, papai! Tratar sobre mapas, falar sobre mapas, constituir um mapa, produzir um mapa, se faz necessário algumas sequências, se faz necessário algumas regras, se faz necessário a obediência à presença de alguns elementos. Essa é a temática da nossa super aula agora. Quais são os elementos que constituem, que compõem o que nós chamamos de mapas ou planisférios, ou melhor, as representações da realidade em um plano. A partir de agora, aqui no canal Bora Atualizar. Por exemplo, falar de mapas, você tem que observar que todo mapa tem que apresentar o quê? Um título. Aliás, são alguns elementos fundamentais em um mapa, mas não são obrigatórios a presença de todos esses mapas, todos esses elementos em um mapa, beleza? Agora, só que se convencionou pelo mundo afora, tá? A presença desses elementos a partir de cores, a partir de formas, tá? Se convencionou a presença desses elementos, mas de forma obrigatória não, tá bom? Por isso você pode ter mapas que tem todos os elementos que são necessários em um mapa. E você pode ter planisférios, outros planisférios que tenham 2, 3 elementos do que se garante que sejam os fundamentais, tá bom? Título. O título é você observar sempre na parte de cima do mapa, onde você vai ter a presença do que está se falando em um mapa, tá bom? Quando você vai, eu quero olhar o título vai te dizer o que o mapa está propondo naquela representação. Legenda. A legenda pode estar tanto no cantinho direito quanto no canto esquerdo. Cuidado. A legenda é para você fazer a ligação, é para você fazer a correlação daquele elemento, seja uma rodovia, seja uma igreja, seja um hospital, seja uma rodovia pavimentada ou uma rodovia não pavimentada, um bairro, um distrito industrial, sempre estão nos cantinhos, tá bom? Do planisfério ou do mapa. Orientação. A orientação já está dizendo tudo, né? É para onde o mapa está te mostrando. Olha, por exemplo, eu falo guerra entre a Rússia e a Ucrânia no leste europeu. Então você vai ter ou a presença, por exemplo, da Rosa dos Ventos, ou você pode ter, por exemplo, apenas um Nzinho com a setinha para cima, dizendo o quê? Que tudo que você está olhando para cima do mapa faz parte do norte. Para baixo vai ser o sul, o outro lado vai ser leste e o outro lado vai ser oeste, tá bom? Então, por exemplo, eu digo, repito, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia no leste europeu. Então a setinha está dizendo, olha, para cima é o norte, tá bom? O leste você deve olhar para a direita do mapa, tá bom? Outro elemento, as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, elas são representadas tanto por um paralelo, que vai dar origem, um meridiano, que vai dar origem às longitudes, como por exemplo os paralelos, que vai dar origem às latitudes. Quando você cruza uma longitude com uma latitude, aquele pontinho em horas, em graus, horas e minutos e segundos, você vai ter o ponto exato, você vai ter o ponto específico de qualquer lugar na superfície terrestre. Bastante utilizado isso, principalmente aonde? Nos conflitos. Por quê? Porque na atualidade dos conflitos, e aí nós temos uma super aula que relaciona guerras aos mapas aqui no canal Bora Atualizar, é só clicar nesse link abaixo, tá? Você tem o quê? Os ataques cirúrgicos. Por exemplo, ataques a torres de comunicações, ataques a emissoras de rádio, a emissoras de TV, ataques em regiões estratégicas. Tudo isso se utiliza de quê? Das projeções cartográficas, se utiliza das coordenadas geográficas. Mas vamos separar aqui as situações, os elementos. Quando eu falo de coordenadas geográficas, você está falando de um ponto exato, específico na superfície terrestre, representada naquele mapa. Quando eu falo de projeção cartográfica, e eu deixo aqui em cima os 3 principais, não são os únicos, mas são as possibilidades que vocês podem encontrar em um exame de seleção.
seja Enem, seja o exame de seleção do seu estado, da sua unidade da federação. Projeção cartográfica é um sistema, tá, que utiliza das linhas imaginárias paralelos e meridianos, ora curvas, ora retas, ora específica, como por exemplo a projeção azimutal, ou também nós temos a questão, por exemplo, projeção cilíndrica, tá? É quando você tem paralelos, quando você tem meridianos e paralelos, eu fiz as duas coisas para não errar, entende? Quando você tem paralelos e meridianos de forma retas, entende? Ângulos retos. Então, a projeção é o sistema das coordenadas geográficas em diferentes formas. E aí você não vai se confundir. Por quê? Porque eu sempre digo a vocês aqui no canal Boa Atualizar que os mapas sempre estão de acordo com o momento, tá? O contexto daquele arranjo espacial que está sendo representado em um plano, tá bom? Outro elemento são as escalas. Quando você fala em escalas cartográficas, elas podem ampliar ou elas podem reduzir a realidade terrestre, qualquer realidade, tá bom? Ali naquele plano, tá bom? Eu coloquei aqui em cima para vocês que essa escala ela pode ser no formato numérica. Como é que a gente lê? Ó, por exemplo, eu tenho 1 para 100 mil. 1 centímetro no mapa corresponde a 100 mil centímetros na realidade. Ou, vai ver mais fácil ainda, quando ela vem na forma gráfica, tá bom? A escala, ela faz a relação do tamanho e das distâncias principalmente, tá? Das distâncias. Como que isso pode vir numa questão para vocês? Associando um ponto de partida com um ponto de chegada, tá? Lembrando que a escala, ela pode ser grande, ela pode ser pequena. A regra geográfica é quando você associa o quê? Ao que você quer, tá? O que aquele mapa está representando? Olha, aquele mapa está representando muitos detalhes. Aí você diz assim, a escala é grande. Você marca assim, tá? Olha, aquele mapa apresenta os pontos específicos de comunicação lá no território ucraniano. Tá? Então você vai ter o quê? Você vai ter literalmente a escala gigante. Por quê? Porque a área pode ser pequena, mas os detalhes são numerosos. Não, esse mapa está representando toda a superfície de coberturas vegetais do planeta. Olha só como eu exagerei, ó, todas as coberturas vegetais do mundo inteiro, ou brasileiras, ou do seu estado. Então a área já é mais significativa. Consequentemente, você vai perder ou vai reduzir a quantidade de detalhes naquela área cartografada. É para isso que servem as escalas cartográficas. Agora, o grande lance é você saber que são instrumentos presentes nos mapas. E você tem que entender a relação que eles mantêm, ou as relações que os mesmos mantêm, tá? Por que eu botei no plural? Porque são tão dinâmicos. Ah, mas o mapa é dinâmico? Como assim? O mapa é dinâmico sim, porque ele está representando uma realidade, tá? E aquela realidade pode ter acontecido hoje, no passado, ou pode estar acontecendo naquele exato momento. Vai depender, como eu falei, dos contextos, das técnicas e das tecnologias utilizadas para a confecção ou a produção daquele mapa. Entende? Então, o grande lance é isso. Lembrar que os mapas são instrumentos, perguntar o que são esses instrumentos, o que são esses elementos presentes, o que eles estão querendo indicar, ou o que eles estão indicando. Tá? Por exemplo, perguntar as funções, interrogar, analisar as funções, observar qual é a linguagem, tá? E, sobretudo, quais são os ou o objetivo ou objetivos presentes naquele mapa com aqueles elementos, como eu repito, podem estar todos ou parcialmente todos, beleza? Gostou? Dá um like aqui pra gente, curte nosso canal, compartilha o nosso canal e, sobretudo, comente para mais produzirmos mais material de qualidade e você ser aprovado. Esse é o canal Boa Atualizar. Eu sou o professor Almeida Júnior. Bons estudos!